Aqui vemos a casa de campo de Erasmo Assunção, empreendedor paulistano que abriu vários loteamentos em Santo André, dentre os quais a Vila Assunção e o Parque Jaçatuba. Esta casa ainda existe, restaurada. Fica no Parque Regional da Criança, no bairro Jaçatuba, e pertence ao patrimônio do município. As fotos dos anos 40 mostram a casa externa e internamente, com lareira e muito charme. Vale a pena visitá-la. O Cine Teatro Carlos Gomes marcou época em Santo André. Fez história. Nos anos 80, virou estacionamento e loja de tecidos. Mas um amplo movimento popular conseguiu salvar esta casa cultural, que voltou a ser cinema e espaço de apresentações artísticas diversas. O que Santo André não conseguiu preservar foi o velho e suntuoso prédio do Senai, na rua Bernardino de Campos. Aqui foram formadas muitas turmas de profissionais para o Parque Industrial local e de São Paulo. Hoje, no local, funciona a gigantesca agência do Bradesco. Pois é, esse vídeo nos remete ao que a gente disse no começo. Essas perdas levam junto o senso de comunidade e continuidade histórica. Silvia, o progresso tem que ser assim mesmo, os nossos governantes não estão à altura do desafio da modernidade? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco moderno de modernidade. Eu acho que quando a gente olha a propaganda do que é moderno, e moderno é concreto, vidro e frieza da arquitetura, é isso aí, né? Tira o que é velho, porque o velho não significa nada, o velho é passado, e a gente viveu isso. O antigo deve ser esquecido e apagado. A partir dos anos 60, a gente viveu isso, exatamente isso. Tudo que era antigo, a gente tem que mudar, modernizar. O bom exemplo está lá fora, e lá fora o que é Nova York, Chicago, são coisas enormes, grandes, prédios de 40, 60, 80 andares. Então, esse padrão veio para cá inteiro. Sim. Temos que abrir avenidas. As primeiras fotos da perimetral, não tinha carro para passar nelas. Não, mas temos que abrir avenidas porque ser moderno significava ter avenidas. Sim. E uma avenida que passa no meio do centro e que hoje está entupida, porque não é perímetro de nada, né? Porque lá é o centro. É um projeto estranho de cidade, de que você cria um anel para enclausurar o centro e todo mundo tem que passar por esse anel. Então, na realidade, a gente tem que começar a repensar que cidade que queremos. Sim. É a cidade dos prédios e do automóvel ou é a cidade de andar na rua, de se encontrar, de vivenciar os espaços? Pelo que a gente observa nas cidades brasileiras, nas grandes cidades brasileiras, seja aqui no ABC, seja São Paulo, ou Rio, até Salvador, Recife, tudo isso, parece que já foi feita uma escolha, né? Esses espigões imensos, sem ter nada a ver com o entorno, né? Então, bairros de casinhas, assim, que de repente você continua algumas casinhas e um prédio monstruoso na frente. A escolha está feita. Como é que se reverte eu não sei se a escolha está feita. Até agora, a escolha do mercado imobiliário foi feita. A especulação imobiliária escolheu um caminho. Alguém perguntou para aquela senhorinha, para aquele senhorzinho, se ele quer trocar? Alguém perguntou para a cidade, alguém foi lá e falou assim, escuta, que cidade que você quer? Eu uso muito com os meus alunos, tem uma música do Chico Buarque que eu gosto muito no disco Saltimbancos, que é a cidade ideal. Então, os bichos estão falando e começa lá o cachorro cantando, dizendo que a cidade ideal do cachorro tem um poste por metro quadrado. Qual é a sua cidade ideal? Alguém perguntou para a criança qual é a cidade ideal, para o jovem qual é a cidade ideal. Vamos construir coletivamente uma cidade ideal. Até agora, os únicos que foram ouvidos é a especulação imobiliária. E acho que foi isso que aconteceu nesse cinema que acabou de cair em São Caetano. Sim. O mercado imobiliário falou, aqui cabem 2 torres, assim, 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 e tem mercado para isso. Vou lá e falo para o senhor prefeito, 2 torres significa tantos empregos, tantos moradores, pronto. E agora, nesse discurso do tantos empregos, isso a gente está perdendo muita coisa. IPTU também, né? Aí o milho deles até brilha. Agora, Atílio, vocês batalhando assim
pela preservação de cinema de rua e tal. O que vocês propõem? A ideia é a preservação do que tem ou o surgimento de novos cinemas de rua? Não, a preservação, no caso de São Caetano, até do ABC todo, do que ainda restou, né? No caso de São Caetano, ainda a gente tem lá 2 prédios que ainda dariam facilmente para serem restaurados. E até no caso eu tinha dito anteriormente com relação ao Cine Vitória, que foi salvo há pouco tempo por ter sido alugado por uma igreja evangélica, na época se pensou até fazer uma parceria se procurar iniciativa privada. O proprietário do cinema na época, ele pensou, até sugeri isso a ele, chegamos até a procurar a Casas Bahia para ver se acampava ideia, porque isso tem muito nos Estados Unidos. Então, vamos supor, um exemplo, em vez de chamar, o nome dele chamava Cine Vitória, você coloca lá Cine Vitória e embaixo você coloca Casas Bahia, um exemplo. Sim. E pela iniciativa privada, naming rights. Exatamente. Já que o órgão público não tem intenção com relação a isso, é uma maneira de você preservar, para você conseguir patrocínio. Ou não, eu disse Casas Bahia, mas pode ser Petrobras, pode ser qualquer outra empresa. Sim. Os bancos estão fazendo isso. Exatamente, aqui em São Paulo. A Rua Augusta, aquele trecho da Augusta que tinha o antigo Unibanco, hoje é Itaú, exatamente. Né? Então, foi assim. Então, o quê? Para você mostrar para essa criançada que está aí hoje, para essa garotada, o que era o cinema antigamente, porque eles não sabem. Sim. Em casa eu tenho lá uns equipamentos de cinema e tal, e vai lá, as amigas da minha filha, do meu filho, eles veem aquilo, um projetor de cinema 35, eles não imaginam o que é aquilo. Então, mostrar para eles, essa semana eu consegui entrar no Cine Ipiranga, lá de São Paulo, que foi tombado pela prefeitura. Sim. Tá fechado monstro, desde quando? 2004. E ele está exatamente de quando ele fechou. Parece que acabou a sessão, desligaram a chave geral, eu entrei lá e ele está do mesmo jeito, igual. Então, você conseguiu saber o que vai acontecer com ele? Vai ser tombado pela prefeitura e eu acho que vão preservar todas as características originais, arquitetônicas dele, não vão mudar nada, simplesmente vai passar por uma boa reforma. Então, para mostrar para essa garotada que só vai em cinema de shopping, como era o cinema de rua antigamente. E você que coleciona, você falou mesmo, né? Essas coisas todas ligadas ao cinema, como é... Que reação essa garotada tem quando vê esse tipo de equipamento? Impressionante. Eles têm curiosidade, eles querem saber o que é. Eles começam, primeiro que eles não imaginam o que um projetor de cinema antigo, o tamanho, o barulho, como é o processo, 2 máquinas. Aí eles começam, onde passa o filme, onde que projeta? Aí a gente começa a mostrar, né? Aí você entra um pouco na parte técnica, parte como que a máquina funciona, a luz, você ainda tem lentes. aquele seu cinema ali tudo, em casa? Tem tudo. Com poltronas e tudo isso? Tudo. Bilheteria? Tem tudo do mesmo jeito. Então, aí eu vejo a reação dele, das amigas, dos amigos da minha filha, que eles têm 15, 16 anos, eles ficam assim, né? E principalmente agora com a entrada do projetor digital, que o projetor de película também está acabando, mais um motivo para você preservar essas salas, né? Em São Paulo eu estou até achando assim, porque você vê, foi o Cine Arte Palácio, que foi o cinema mais importante do Brasil, Sim. foi tombado pela prefeitura, o Marrocos acabou de ser tombado e agora o Ipiranga também está sendo tombado. Então, um vai ser teatro, outro vai ser cinema. A prefeitura ainda está... Mas desde que tenha uma atividade cultural ali dentro... Exatamente. Já serve. Pode até não continuar como Belas cinema. Artes, existe a possibilidade da programação do Belas Artes ir para o Arte Palácio. Aí sim tem tudo a ver, né? Porque o Arte Palácio é um cinema muito antigo, tem muitas histórias sobre ele, e você continuar com a mesma programação alternativa do Belas Artes, você jogar no Arte Palácio, que é até um cinema bem maior que o Belas Artes. Né? Agora, o Belas Artes era enorme também. O Belas Artes era agora, grande. né? Depois virou... Dividiu em 7 salas. 7 salas. Era um cinemão que virou 7 salas. Era um cinema só com plateia, depois ele foi dividido. Uma das salas do antigo Belas Artes ali da Consolação, você descia escadas que você tinha a impressão que você estava entrando no metrô, né? Não na sala de cinema. Era claustrofóbico o negócio. Né? Aquela reforma foi muito complicada. Então, e agora dizem que parece que o André Sume está negociando com a prefeitura, com a secretaria, para passar lá para o Arte Palácio. Seria excelente. Agora, Silvia, voltando um pouquinho, você batalha tanto aí pela preservação do Carlos Gomes, é isso? Em que instância vocês batalham essa história? Fica aquela coisa meio quixotesca, assim, ou vocês são recebidos por órgão público? Como é que funciona o órgão público consegue fechar a porta na cara da gente várias vezes. É mesmo? É assim, um negócio absurdo a falta de diálogo que a Prefeitura de Santo André conseguiu montar nesses últimos 3 anos e meio
3 anos e 10 meses. Por aí. Porque a gente não consegue dialogar. O que a gente quer? A gente quer discutir o projeto. O cinema precisava de uma reforma? Claro que precisava. Ele estava fechado por problemas de segurança interna. A gente sabia já que tinha umas vigas do telhado que estavam com problemas de cupim, de broca, sei lá eu que inseto que estava consumindo aquelas vigas, e que tinha problema de umidade, quer dizer, que o cinema precisava de uma reforma, todos nós sabíamos que ele estava fechado desde 99, precisava fazer 2009, e precisava fazer alguma coisa, claro que precisava. Agora, por que a pressa? Primeira pergunta. Primeira pergunta é essa. Né? Por que a pressa? Por que começar uma obra antes de um projeto? Não tinha projeto arquitetônico e começaram a demolir, a tirar as cadeiras, a tirar as coisas de lá de dentro, sem nenhuma explicação. Daí começaram a tirar a laje que segurava as duas paredes, a laje que foi construída no final da década de 40 para ele se tornar moderno, aquela laje segurava as paredes laterais. Era a estrutura... Começaram a tirar a laje, daí todo mundo falou, escuta, mas o que é isso? O que vai acontecer? Então, o que nós temos lá? 2 paredes soltas, a parede do fundo travando essas 2 paredes, elas estão soltas, e a prefeitura não quer dialogar com a população sobre qual é o projeto. Nós não sabemos o que eles vão fazer. Então, na realidade, ou eles mentiram para todo mundo, ou a gente não sabe. A última informação que eu tive é que desde o início eles só têm dinheiro para construir a fachada nova. Então eles tiraram tudo de dentro para construir uma fachada nova. Precisa ser Dom Quixote. Música na conversa, Grazi, Rodrigo. Cantar a música Meu Brasil, Leandro Matos, Nino Miau. Falar nisso. E Leandro Matos é o que arranjou, produziu esse CD lindo. Grazi Brasil. Esperança que tem amarelo de riquezas mil é o meu Brasil, dos Maracanãs futebol, na praia mulata é o sol, ó meu Brasil. Nas crenças, nas religiões, abrigo de tantas nações, um salve geral a quem sobreviveu à vida. O samba sem seus barracões, emprego de tantos milhões, tem gente pisando pesado na nossa avenida. Ó meu Brasil, os filhos dessa mãe solteira. Ó meu Brasil, o seu povo levando rasteira. Meu Brasil, a fome não é brincadeira. Meu Brasil, o grito que vem da lateira já sucumbiu debaixo de uma ribanceira, e quem ouviu não resistiu. Ó meu Brasil, o pranto um cenário de dor. Ó meu Brasil, o sonho que desmoronou. Meu Brasil, o seu filho só quer mais amor. Laraiá, raiá, raiá, raiá. Obrigada.